Feliz sábado, irmãos. O livro 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, diz o seguinte: Nossa decisão firme é trabalhar com base nessa premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele inclui todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida. Uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor que qualquer outra vida vivida. Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira. Jesus foi julgado por não ter nada e pela aparência dele. E estávamos errados, como sabem. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro. E o que vemos é o que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo. E é criado de novo. A velha vida se foi. Uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com os semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Isso é muito importante. Permitindo, ele dá um relacionamento através de Jesus, o Messias, permitindo um novo começo pela oferta dada por Deus de perdão dos pecados. Gravou isso? Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Falei isso ontem. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com o Messias. Estamos falando por Cristo, mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Como pode? Vocês perguntam. Em Cristo eu respondo. Deus o considerou culpado. Quem foi culpado? Jesus. Não é você, é Jesus. Deus considerou Jesus culpado. Ele que nunca fez nada de errado. Para que pudéssemos ser considerados sem pecados perante Deus. Deus culpou Jesus para que eu não seja considerado sem pecado ou culpado perante Deus. E eu, como diz Paulo, para que pudéssemos ser considerados sem pecados perante Deus. Repito, em Cristo eu respondo, Deus o considerou culpado. Deus considerou Jesus culpado. E Jesus não fez nada errado, mas Deus o considerou culpado. Por quê? Para que pudéssemos ser considerados sem pecado perante Deus. Será que é tão difícil entender essa palavra que a gente prega? Será que é tão difícil? Eu sei que é difícil, porque senão eu não estaria pregando e Jesus não teria passado o que passou, nem os apóstolos. Mas é claro, em várias partes da Bíblia. Eu li talvez uma das mais principais, porque Deus diz aqui que Jesus foi considerado culpado para Deus para me considerar sem pecado. Eu sou um homem sem pecado para Deus.
Como assim? Eu peco, sou pecador, mas Deus, quando vê Cristo em mim, ele culpa tudo isso que não vale nada, ele culpa o seu filho, ele culpou o seu filho. Seu filho foi massacrado por Deus para que houvesse vida eterna para mim. É isso que é gostoso do Evangelho. Por isso que o Evangelho é prazeroso. Por que as pessoas odeiam crente, odeiam evangélicos, odeiam igreja? Porque nós não conseguimos expandir, jogar as sementes pelo mundo, atrair o mundo para Cristo, porque nós não estamos atraídos por Cristo e não pregamos a verdade. Pregamos supostas verdades doutrinárias. E ela leva as pessoas a mirarem nos seus comportamentos e não em relacionamento e não vêm para a igreja. E os que vêm não suportam continuar. Porque não entendem isso, não pregam isso. Não pregam que Deus fez Jesus culpado, sem merecer, sem pecado. Mas eu vou te massacrar e você vai ser culpado pela humanidade, pela terra, pelo Sherry, pela minha igreja. Você é culpado, Jesus, então morra. E aí, quando eu obtenho Jesus, por sua graça e seu amor, Deus me vê sem pecado. Então, por que que me ensinam a não pecar? Por que que me ensinam a guardar lei e regras e normas? Se Deus já me vê sem pecados. Ah, Sherry, mas isso não te dá o direito de pecar. Isso também não te dá o direito de falar o que você está falando. Porque Deus resolveu tudo na minha vida em Jesus. E quando eu tenho a graça, eu não faço a minha vontade. Eu faço a vontade de Deus, porque eu sou agraciado e perdoado por Ele. Não pelas suas doutrinas, não pelas doutrinas da sua igreja, mas na percepção de que Cristo me olha sem pecado. Jesus, Deus, Espírito Santo, não vê pecado no Sherry. Sabe por quê? Porque eu ando pela graça em Cristo. Ah, Sherry, mas você vai melhorando, né? Não, eu vou piorando. Quanto pior eu fico, mais matéria-prima eu sou de Deus. Por quê? Porque quanto pior eu me torno, mais eu preciso de um Salvador. Quanto mais eu me vejo e me sinto e preciso de um Salvador, mais Deus massacra Jesus e o faz culpado para me salvar e me olhar em um Sherry sem pecado. Eu sei que eu tenho pecados, eu sei que eu peco. As pessoas veem que eu sou um pecador, mas Deus não. Deus olha em mim o seu filho, a quem eu entrego e me entrego a cada dia da minha vida. Nessa leveza de alma, nessa leveza de espírito, eu prossigo para o caminho, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Paulo é claro e segue claro, é uma coerência, não há descoerência. Não há legalismo, legalidade, não há pedidos para guardar a lei, não há pedidos para vencer pecados, não há pedidos para superar pecados, não há pedido para não pecar duas vezes o mesmo pecado, mas pode pecar um novo pecado, mas você não pode repetir. Não há nada disso, isso é coisa de gente maluca, gente neurótica, gente que não entendeu nada do evangelho, não entendeu nada da graça e inferniza as pessoas e tiram das pessoas a liberdade que Cristo dá a ela. Cristo não dá liberdade para ela pecar. Cristo dá liberdade para ela servir a vontade de Deus, que é ter Cristo na vida. Qual é a vontade de Deus? Teve uma pessoa que me questionou: a vontade de Deus não é Cristo na vida, não. A vontade de Deus é eu lutar para não errar, para não ferir Jesus. Olha a loucura neurótica aonde as pessoas, principalmente as que nasceram na igreja, principalmente, não são todas. Porque são quem? São as pessoas tradicionalistas. Mexer com tradicionalista é mexer com o sinédrio. Mexer com tradicionais é mexer com o que Cristo mexeu e Paulo mexeu. Então, por que que eu luto, faço, me arrebento de algo que eu não venço? Quem é que vence pecado? Me explica.
Qual pastor na face da terra, seja ele adventista, assembleano, da igreja que você quiser, que vence os seus pecados? Só um cara de pau fala que vence pecado. Só um cara de pau diz que guarda a lei, que guarda mandamentos. Ou um neurótico, ou não entendeu o evangelho. Por quê? A Bíblia é clara. Deus condenou, Deus considerou Cristo, você é culpado. Então você vai para a cruz. Vou te massacrar. E ele foi massacrado. Só que, por que Deus fez isso? Para nos salvar. Para que no momento que você aceite a Jesus e viva ao lado de Jesus, como Paulo veio orientando, reconciliando o ser humano pecador, podre, perdido, Jesus entra e reconcilia. Quando Deus olha Jesus, ele vê a humanidade sem pecado. Qual a humanidade? Os que aceitam a morte de Jesus. Você sabe o que Deus está fazendo nesse momento? Você sabe o que você está fazendo? O crente normalmente não faz nada. Nada. A não ser buscar, olhar para si, fazer as suas ladainhas cultuais e montar o seu schedule hoje do sábado, amanhã os de domingo. Há um schedulezinho que para ele é o que vai levar o senso agradável a Deus. Aí ele estuda a liçãozinha, ele faz o cultinho, ele vai para a igrejinha, almoça, e aí ele procura coisas para fazer, para mostrar para Deus que ele é legal. Deus está dando sonhos. Deus está convertendo pessoas diretamente como me converteu. Sabe por que me converteu? Porque eu estava dentro de um bar bebendo, fumando, mas o crente acha isso. Mas o crente acha, Deus não acha. Deus está no motel, trabalhando com o Espírito Santo, no adúltero que está com outra mulher ou com duas mulheres num quarto. Mas o crente, por quê? Porque ele é demais. Porque ele faz o cultinho miserável dele, o ritualzinho hipócrita dele. E aí ele põe a mão na boca e na cara e fala: não fala isso. Porque ele se acha, ou ele acha que ele é alguma porcaria em algum lugar relacionado a Deus na terra. Mas Deus está lá. Deus me buscou muito louco dentro do bar. E o Espírito me falava: filho, pegue a Bíblia, estude a Bíblia. Aquilo não saía do meu coração, da minha. Nunca ocorreu isso. Eu fiquei 10 anos na noite. Mas qual crente que ia aceitar? Qual crente que ia chegar no Sher e ia falar do amor de Cristo? Não, é mais fácil pescar no aquário dos outros, na assembleia, nos frequentadores de igreja. Sabe por quê? Porque são preconceituosos. Porque não tem o amor de Cristo no coração. Quando você prega o amor de Cristo, eles não aceitam porque não tem amor. Quando você prega a graça, a liberdade em Cristo, e que Cristo cumpriu toda a lei, eles odeiam ouvir isso porque não tem amor e não acreditam no amor de Cristo. Eles não creem que eu não tenho pecado. Então eles vêm com uma listagem de pecados que eu tenho que deixar de praticar. Aí eu ouço pessoas de alto nível pregando, que eu ouvi claramente, existe esses vários, né, mas esse especial, Cristo morreu para te salvar, para você obedecer à lei. E ainda ele conclui: então por que Cristo morreria se não fosse para você obedecer à lei? E Cristo é claro nesse texto que eu li. Cristo morreu para perdoar os meus pecados. Ele não morreu para obedecer nada. Eu não me torno obediente, nem você se torna, porque você também não é pastor.
Nem um pouco. E ainda mente. Você é irmão, você é ancião, você é presbítero, você é apóstolo. Além de não ser obediente, é mentiroso. É de Deus? Não me pergunta porque eu não sei. Eu não posso julgar quem é de Deus, quem está salvo ou não. Provavelmente sim é de Deus. E provavelmente Deus está trabalhando para que ele entenda a verdade. Não há dúvida. Muitas pessoas vivem enganadas e pregam engano até descobrir a verdade na sua totalidade. E aí a mente dá uma virada de. Porque a gente acha que é as pessoas do mundo que têm que se converter. A gente vem para a igreja e se torna rico, abastado e de nada mais precisa. Toda a verdade está aí. Toda a verdade está em Ellen White. Não tem mais nada, não tem mais nada. Eu vi uma pessoa falar para uma pessoa que me falou. Se toda a verdade está em Ellen White, e ela diz que ela é uma pequena luz e que Deus tem mais luzes para dar, e em 1888, na Convenção Mundial, apareceram uma nova e verdadeira luz, e Ellen White aplaudiu e falou: Deus me falou que é para ouvir esses homens, porque eles falaram da justificação pela fé. Eles falaram claramente na convenção: vocês não são nada, vocês não guardam nada, vocês são pecadores eternos, só a graça vai te salvar e te santificar. Eles quase foram consumidos. E quando Ellen White aprovou o que eles pregaram, ela entrou no bolo. E a perseguição para os três foi das mais ferrenhas de todas as épocas. Jogaram Ellen White num lugar frio, sem aquecedor. Ellen White sofreu, que nem uma herege. Tiraram ela de circuito, tiraram os dois pastores do circuito, porque pregaram a verdade. Pregaram que Deus considerou Cristo culpado, sem ter pecado. Para quê? Para que pudéssemos ser considerados sem pecados perante Deus. É o que eu prego há 30 anos. Claro que hoje, com um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de palpabilidade, antes eu ia pelo Espírito, no entendimento que eu tinha e achando que todo mundo tinha esse entendimento. E me dei mal. Por que me dei mal? Porque pregava para milhares de pessoas. Comecei pregando para 12, pregava para 7.000. Minha agenda era o ano todo fechado, porque era uma novidade na época. Mas para os tradicionais, não era novidade, era heresia. Eu me lembro que eu preguei numa grande igreja de São Paulo. No final do culto, o pastor que estava lá, não era o pastor primário, era o assessor dele, falou: Sherry, mas você tem que avisar o povo aqui que nós temos que guardar a lei. Porque eu estava pregando a graça. E para eles, guardar a lei, se não guardar a lei, invalida a graça. E não é nada disso. A graça te salva da lei. Irmãos queridos, Deus nos chama para uma obra incrível. E chama uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado. Você tem que enfiar isso na cabeça. E sem recurso no bolso. Vou repetir. Deus nos chama para uma obra incrível, que é essa, que Jesus e os apóstolos viveram, pregaram e sofreram. Convém que ele sofra pelo meu nome. Então Deus nos chama para essa obra incrível. Não há outra obra, é essa. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Essa é a mensagem final para a humanidade. Buscar a Cristo, buscar um Salvador, porque ela está condenada. A igreja está condenada e perdida. Por isso Deus diz: buscai o ouro, o colírio, porque você é pobre, miserável, cego e nu. Então Deus nos chama para essa obra
Incrível. E ele chama pessoas inadequadas, como eu e como você. Por quanto tempo? É indeterminado. Talvez eu esteja com 90 anos aqui pregando a mesma coisa, trazendo um, dois, um acolá. Agora a internet entrou, dá para se ampliar. E sem dinheiro no bolso. Então, meu irmão, minha irmã querida, aprenda as verdades da obra de Deus. Aprenda que o Espírito de Deus reclama os seus para buscar os seus, para que nós possamos amá-los, amar ao próximo, amar a igreja, os nossos pastores, líderes. O contraponto é uma coisa, a verdade da palavra de Deus, ela tem que ser dita. O julgamento das pessoas, não. Mas então por que você fala que são mentirosos? Porque mentem. Isso é um alerta. É um alerta para os que mentem e um alerta para os que ouvem mentira. A mentira. E aprendam que Deus fez Jesus culpado e o massacrou para que nós sejamos encontrados sem pecados. Reconciliou o mundo com Deus. Só isso. Não precisa mais nada. Pregue isso. O resto Deus cuida. O restante da obra será imputada no coração daquele, porque eu, quando recebi só isso durante o ano, o desejo de saber mais, ele veio naturalmente de Deus. A sede, a fome de aprender as profecias, elas brotavam dentro de mim e jorravam como um rio de água viva. E eu estudei tudo, aprendi tudo e glorifiquei a Deus em tudo. Quer pregar Daniel Apocalipse? Não há erro, não há problema nenhum nisso. Mas deixe a base apontada para o Salvador, senão a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você compreendeu? Essas são as puras e únicas verdades. Essa é a mensagem do terceiro anjo para a Laodiceia e para o mundo. Mostrar ao mundo que existe uma lei que as condenará, mas que existe um Salvador que as salvará e a imputará nela justiça que ela não tem. Não há em nós, mesmo convertidos, mesmo em Cristo, condições alguma de se justificar, de provocar atos comportamentais para agradar a Deus. Não. O que eu vou fazer para agradar a Deus? O que eu vou deixar de fazer para agradar a Deus? Se eu tiver que deixar de fazer algo, eu vou ter que estar deixando de fazer algo eternamente. Entendeu? Então eu não tenho pecado para Deus, porque eu ando em Cristo. E ao andar em Cristo, eu não venço pecados, mas eu amo ao próximo, que encobre as multidões dos meus pecados. Porque eu produzo o fruto do Espírito Santo que habita em mim. E o próprio Espírito, habitando em mim, produz esse fruto, porque é ele, sai dele, pela promessa de Jesus. Meu nome é Sherry Filho, fica na paz, que Deus te abençoe, viva em paz, cara. Não entra nessa síndrome neurótica maluca desse povo que prega as mentiras que Satanás tanto ama e tanto promove dentro do meio do nosso povo. Viva a Cristo, seja de Cristo, ame a Jesus porque ele te amou primeiro. Produza o fruto porque o fruto é dele e a glória e a honra é dele. Seguiu essa simplicidade, você vai longe e você vai crescer na obra e multiplicar. E os talentos que ele te deu você não vai enterrar. Porque os legalistas enterram. Eles não fazem nada mais do que os seus cultos para a sua intimidade e a sua ida na igreja. E não saem disso. E os anos passam e eles vivem o socialismo cristão dentro de uma igreja social igual a um clube, de roupas lindas, de carros lindos, de gravatas lindas e de muito blá 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 infernal. Então, destrua isso da sua vida. Se arrebente para Jesus e conclua a obra, porque em breve Jesus voltará.
Fica na paz. Até o próximo vídeo. Não fica nervoso. Vá para o teu quarto e pergunta para Jesus se que eu prego é verdade ou mentira. Só faça isso. Mesmo que você esteja convicto de que eu prego a mentira. Faça isso que o Espírito Santo saberá falar ao teu coração. Tchau, até mais. Paz do Senhor. Ame ao próximo como a ti mesmo.